Shalom, família filipenses! Boa noite, como vocês estão? Todos bem? Hoje já chegamos à última live do livro Rumo aos 120 anos, né? Passou tão rápido, né? Que bom, viu? Que bom que nós conseguimos concluir mais um livro. Amém? Quero estar orando com você essa noite para darmos início à nossa leitura. Espírito Santo de Deus, meu Pai amado, Senhor, estamos aqui, Deus, nessa noite de segunda-feira, Pai. Senhor, estamos aqui para te adorar, te honrar, louvar o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Senhor, pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Muitas das vezes nossa falta de compromisso com o Senhor, Jesus. Nos perdoa, Espírito Santo. Ó Senhor, venha falar nossos corações essa noite, Jesus. Fale conosco, Pai amado. Ó Senhor Deus, nos dê graça. Tudo aquilo que for falado aqui essa noite, Senhor, venha ser guardada, Deus, no nosso coração, Pai. Abençoe, Senhor, essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Senhor. Abençoe, Espírito Santo, a vida dela. Dê graça para ela, sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero estar lendo com vocês aqui hoje 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 a 8. Diz o seguinte: Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhem de falar a outros sobre nosso Senhor. Aqui Paulo escreveu uma carta para Timóteo. E aqui ele está falando que ele está preso. Paulo estava preso quando ele mandou essa carta. E ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor e covardia, mas Ele nos deu amor, por poder e autocontrole. Que nós temos que falar dele para outras pessoas. E é o que Deus está falando conosco aqui essa noite. Nós não precisamos ter medo. Nós temos que ser corajosos. Nós não precisamos ser covardes. Nós precisamos de falar o amor de Cristo para outras pessoas. Vocês podem ver que já tem um tempo que Deus tem falado isso conosco, de falar do amor dele para outras pessoas. Já tem algumas lives que eu venho falando sobre isso, que Deus tem colocado no meu coração para falar sobre isso. Nós precisamos falar de Jesus. Está sendo os últimos minutos da igreja na terra. E o diabo, ele não tem lutado, ele não tem brincado de ser diabo. Ele tem tentado tragar as almas. Ele tem tentado nos desanimar, nos parar. Mas nós não podemos ser covardes. Nós não podemos ter medo. Nós temos que nos levantar, nos posicionar para falar do amor de Deus para as pessoas. Acabamos aí ontem um período político. Muitos políticos cristãos, vou falar dos cristãos, porque os que não são cristãos nem vêm ao caso agora. Mas muitos políticos cristãos, que na minha cidade mesmo, tinha vários. E você pode perceber, tanto que eles se movimentam, né? Eles vão às ruas, eles fazem bandeiras, eles mobilizam as pessoas para levar o nome dele para ser votado, né? É errado isso? Não. Ele está fazendo a parte dele, né? Para ser um vereador, um prefeito, não sei. Mas o que me chama a atenção é que se nós nos posicionássemos dessa mesma forma, mas para falar de Jesus, para pregar a palavra de Deus, eu tenho certeza que Jesus já teria voltado. Porque toda terra, toda criatura já teria conhecido o nome dele. Então essa é uma reflexão para nós essa noite. Que possamos, meus irmãos, ir em busca de almas,
Que possamos declarar o nome de Jesus pelas ruas. Que possamos levar as boas novas de Cristo para as pessoas que estão perecendo nas ruas, em hospitais. Muitas pessoas só queriam ouvir de vocês um Jesus te ama. E nós não temos falado isso, né? Então, da mesma forma que mobilizamos por política, que falamos do nosso candidato para outras pessoas pedindo um voto, por que nós não falamos de Jesus também? Que ele é mais importante. Porque político aparece só de 4 em 4 anos para você. Mas Jesus não. Jesus, ele quer ser o Senhor da sua vida. Jesus, ele não vai aparecer para você de 4 em 4 anos, não. Ele está com você todos os dias para te ajudar no que você precisar. E ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre será fiel a você. Se você também for fiel a ele, né? Então que essa noite a gente possa refletir sobre isso. Amém? Vamos estar então agora concluindo o nosso livro. Vamos lá. Aqui meu Zoom não tá funcionando, gente. Funcionou até agora não tá funcionando mais. Mas eu vou estar lendo para vocês, tá? Vamos lá. Tipos de jejum. Os diferentes tipos de jejum que encontramos na Bíblia são: primeiro, parcial. O jejum parcial, por sua vez, é a abstinência de determinados tipos de alimentos, porém não de todos. Admite a ingestão de líquidos e não só água, além de alimentos que o jejuador não tenha se proposto a privar-se. O exemplo mais claro desse tipo de jejum foi feito por Daniel, o que tem levado muitos a usarem as expressões jejum de Daniel e jejum segundo Daniel, como referência ao jejum parcial. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne nem vinho. E não me ungi com óleo algum. Até que passaram as 3 semanas. Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3. Obviamente, Daniel não estava fazendo uma dieta. Sim, às vezes percebo alguns banalizarem dessa forma o jejum do profeta. Jejuns são feitos com propósitos espirituais, inclusive os parciais. Um anjo de Deus falou com Daniel ao final daquele jejum e disse que o profeta dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Uma clara aprovação do ato que Daniel tinha o hábito de jejuar fica atestado no capítulo anterior. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Daniel, capítulo 9, versículo 3. Fato é que Daniel fazia jejuns, e ao que tudo indica, não apenas na modalidade parcial, apesar de ser um ícone desta forma específica de jejuar. João Batista, por exemplo, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Mateus 3, do 1 ao 6. 2. Normal. A palavra de Deus, ao falar do jejum de Jesus, revela que nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lucas, capítulo 4, versículo 2. Observe as expressões nada comeu e teve fome. Diferentemente dos relatos bíblicos de jejum absoluto, não há menção de que Cristo não bebeu, tampouco de que ele teve sede. 3. Total ou absoluto. O jejum total ou absoluto, como algumas pessoas
alguns preferem denominar, caracteriza-se pela abstinência completa, ou seja, não se trata apenas da abstinência de alimentos, mas também de água. É um dos mais austeros tipos de jejum. No Antigo Testamento, houve um jejum total de 3 dias, requisitado por Esther. Esther, capítulo 4, versículo 16. Nos mesmos termos, vemos o decreto do rei de Nínive, Jonas 3:7. Já no Novo Testamento, constatamos que o jejum de Paulo em sua conversão também foi absoluto. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Atos 9:9. Ainda temos o exemplo de um profeta enviado por Deus a Betel. Assim me ordenou o Senhor Deus, pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar. 1 Reis 13:9. Não costumamos encontrar, nem nos relatos bíblicos, nem entre os que praticam o jejum total, períodos maiores do que 3 dias. O corpo humano, composto em grande parte de água, necessita dela para a sobrevivência. Por isso, uma desidratação intensa e prolongada pode gerar sérios danos físicos. Há, no momento, exceções tanto bíblicas como históricas, que enquadram como jejum sobrenatural. Entre eles, o episódio de Moisés, jejuando 40 dias sem comer e nem beber. Não se pode ignorar que ele o fez imerso na nuvem da glória de Deus. E que esse jejum tem decididamente o rótulo de sobrenatural. A maneira de distinguir na Bíblia se o jejum é total, sem água, ou normal, com água, é observando a própria descrição. Quando de fato não houve ingestão de água, os escritos mencionam tal nível de abstinência. Veja o exemplo de Esdras. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Esdras, capítulo 10, versículo 6. Contudo, quando a Bíblia não detalha essa especificidade, é porque houve ingestão de água. Em resumo, o jejum normal é a abstinência de todo tipo de alimento, contudo, sem privação de água, diferenciando-o assim do jejum total. De todos os tipos de jejum, o parcial é o que possibilita a maior diversidade. Alguém pode permanecer muitos dias fazendo uso de jejum intermitente. Por exemplo, pulando certa quantidade de refeições, ou outro pode ser diminuir a quantidade de refeições, mas incluir privação de determinados alimentos. É possível passar dias apenas com sucos de frutas e caldo de legumes. Como tenho afirmado com recorrência, cada um determina seu próprio tipo de jejum, ou segue uma direção personalizada do Espírito Santo. Ademais, é possível somar a jejuns regulares também uma vida jejumada, a exemplo de Daniel e João Batista. Trata-se de uma rotina de abstenção alimentar com benefícios patentes ao corpo e ao espírito. A duração. Quanto tempo deve durar um jejum? Como já estabelecido, a Bíblia não determina as regras para tanto. Cada um é livre para escolher quando, como e quanto jejuar. É possível, contudo, encontrar exemplos de jejum com duração distinta nas Escrituras. Eles não necessariamente determinam a duração do nosso jejum, mas ampliam nossa expectativa, principalmente acerca da possibilidade de jejuar por períodos maiores. Os exemplos bíblicos acerca dos prazos de duração são
Período de um dia, Josué se prostrou com o rosto em terra diante do Senhor, depois da derrota em Ai, até a tarde, expressão que indicava o fim do dia. Apesar de o texto não explicitar o jejum, o ter ficado com o rosto em terra, sem nenhuma outra atividade, sugere que houve jejum. Josué 7:6. Terceiro exemplo é Davi, lamentando a morte de Saul e Jonatas. Então Davi rasgou as suas próprias roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Alguns especulam que a expressão até a tarde signifique o ciclo do dia completo dos hebreus, e não se trate de apenas uma parte do dia. Entretanto, no caso de Josué, como no Davi, o jejum foi decidido de improviso ao longo do dia, depois da notícia recebida. Isso implica um jejum inferior a 24 horas. Um dia. O jejum do dia da expiação, como vimos, acontecia em um dia consagrado ao Senhor e era observado por um dia completo. Levítico 16, do 29 ao 31. 3 dias. Tanto o jejum de Esther 4:16, como o de Paulo, Atos 9:9, tiveram essa duração. 7 dias. Entre os exemplos de jejum com uma semana de duração, estão os dos moradores de Jabes de Gileade, por luto, por ocasião da morte de Saul, 1 Samuel 31:13, e o de Davi, quando intercedia pela criança gerada por Batseba, 2 Samuel 12, do 15 ao 18. 14 dias. O jejum involuntário de Paulo e dos que com ele estavam no navio durou 2 semanas em meio a uma grande tormenta. Atos 27:33. 21 dias. O jejum de Daniel em favor de Jerusalém durou 3 semanas inteiras. Daniel 10:3. 40 dias. Exemplos de jejum por 40 dias, maior prazo encontrado na Bíblia, são de Moisés, Êxodos 34:28, e o do Senhor Jesus no deserto, Lucas 4, do 1 ao 2. Preparação. A abstinência alimentar gera desconforto, esse é fato. Não precisa, contudo, ser algo tão insuportável ou um processo compulsório de sofrimento que não possa ser amenizado. A maioria das pessoas reclamam de dor de cabeça, irritação, além da falta de energia e disposição. Sintomas que são comuns em jejuns menores ou no início dos maiores. Evidentemente, o jejum é, em seu início, para a maioria das pessoas, uma experiência fisicamente desconfortável e destaca a importância de uma preparação. O preparo ideal depende do tipo de jejum. Por exemplo, um parcial requer menos tempo de preparação que o normal e o total. No jejum parcial, o processo de desintoxicação será mais ameno, porque a pessoa ainda come, apesar de diminuir a quantidade ou tipo de alimento. No jejum normal e no total, no entanto, a interrupção brusca da alimentação, a menos que se trate de alguém com uma alimentação altamente saudável, que não é o caso da maioria que consome produtos industrializados e processados. Causará desconforto do primeiro ao terceiro dia. Essa é uma média genérica, podendo variar em certos casos. Para jejuns de até 24 horas, a preparação não parece ser tão necessária quanto para os de 3 dias ou mais.
Ainda assim, no entanto, a decisão de remover de 3 a 7 dias antes do jejum alimentos com toxinas, carne vermelha, açúcares, refrigerantes, café e determinados tipos de chá com alta quantidade de cafeína, pode aliviar as dores de cabeça. Embora nem todos reajam da mesma forma, a abstinência de cafeína a maioria parece incomodar-se com a interrupção do consumo. Não é meu caso. Por isso a preparação faz diferença. O consumo de frutas e alimentos com fibras também ajudarão na limpeza do intestino nos dias de preparação. Algo que se tem sido um ótimo auxiliar nesse processo preparatório. Há muitos anos, é o uso de carvão vegetal, que você pode adquirir nas farmácias sem necessidade de prescrição, embora seja tanto prudente quanto necessário, como eu fiz, consultar um médico sobre o seu uso. E ao iniciar-se o jejum, deve-se ingerir o máximo possível de água, de 2 a 4 litros por dia. Depois dos primeiros dias, parece ficar mais difícil tomar água. Beba então aos poucos, mas ao longo de todo o dia. Exercícios que o levem a transpirar também são de grande auxílio no curso da desintoxicação. Entender a fisiologia do jejum também é muito útil. Passemos, portanto, a um resumo do aspecto fisiológico que ocorre quando deixamos de comer. A fisiologia do jejum. Muitos crentes têm receio do jejum, e digo isso por experiência própria. Nas minhas primeiras experiências com o jejum, mesmo os de um dia só, eu imaginava que poderia morrer de fome. E não se trata de mera força de expressão. Com o tempo e a prática, os temores desaparecem. Constatei não apenas que não há ameaças ao corpo, salvo exceções, que indicarei adiante, como pelo contrário, há benefícios provenientes da desintoxicação promovida pela abstinência alimentar. Confesso, avaliando as coisas pelo entendimento que hoje tenho, que gostaria de ter tido acesso às informações fisiológicas desde o início de minha prática de jejuar. É necessário remover os medos provenientes da desinformação. Desse modo, quero incentivar a perseverança na prática de jejuar, porque assim os efeitos serão de fato provados e comprovados por cada jejuador. Um passo para desmistificar o jejum é compreender que não se trata de algo sobrenatural, embora possamos obter do Senhor o que é denominado de uma graça para jejuar. Via de regra, o jejum é algo natural, ou seja, humanamente possível. A fase inicial costuma gerar um certo mal-estar. Em caso de jejuns prolongados, pode levar cerca de 3 dias para que os sintomas de desintoxicação desapareçam. Tudo dependerá de quão saudável é a alimentação de cada um e se houve ou não um preparo para esse tipo de jejum. Já ouvi desculpas das mais absurdas para não se jejuar. Mas uma merece destaque. É que eu fico com fome, disse alguém. Respondi rindo. A ideia é justamente essa. Sim, há um medo da fome. Porém, mais que isso, as pessoas receiam não apenas a fome em si, mas o que imaginam que ela pode fazer ao corpo. Por isso, é fundamental trazer à tona o aspecto fisiológico do jejum, para que tal engano seja desfeito e o medo se dissipe. Para melhor esclarecer o ponto, citarei outra explicação do médico Jackson Fung, contido no livro O Código da Obesidade. A glicose e a gordura são as principais fontes de energia do corpo. Quando a glicose não está disponível, o corpo se junta para usar a gordura
sem qualquer prejuízo à saúde. A transição do estado alimentado para o estado de jejum ocorre em várias etapas. Alimentação. Durante as refeições, os níveis de insulina aumentam. Isso permite a absorção de glicose por tecidos como músculos ou cérebro, para uso direto como energia. O excesso de glicose é armazenado como glicogênio no fígado. A fase pós-absorção, de 6 a 24 horas após o início do jejum, os níveis de insulina começam a cair. A quebra do glicogênio libera glicose para energia. Os depósitos de glicogênio duram aproximadamente 24 horas. Gliconeogênese, 24 horas a 2 dias. O fígado fabrica nova glicose a partir de aminoácidos e glicerol. Em pessoas não diabéticas, os níveis de glicose caem, mas permanecem dentro da faixa normal. Cetose, 1 a 3 dias após o início do jejum. A forma de armazenamento de gordura. Os triglicerídeos é decomposta na espinha dorsal de glicerol e 3 cadeias de ácidos graxos. O glicerol é usado para glicogênese. Ácidos graxos podem ser usados diretamente para a produção de energia, por cruzar a barreira hematoencefálica. São produzidos a partir de ácidos graxos para ser usado pelo cérebro. As cetonas podem fornecer até 75% da energia usada pelo cérebro. Os 2 principais tipos de cetonas produzidas são o beta-hidroxiburitato e o acetocetato, que podem aumentar em mais de 70 vezes durante o jejum. Fase de conservação de proteína, após 5 dias. Altos níveis de hormônios do crescimento mantêm a massa muscular e os tecidos magros. A energia para a manutenção do metabolismo basal é quando totalmente obtida pelo uso de ácidos graxos livres e cetonas. Os níveis elevados de norepinefrina, adrenalina, evitam a diminuição da taxa metabólica. O corpo humano é bem adaptado para lidar com a ausência de comida. O que estamos descrevendo aqui é o processo ao qual o corpo é submetido para passar da queima de glicose em curto prazo para a queima de gordura em longo prazo. A gordura é simplesmente a energia de alimentos armazenada no organismo em tempos de escassez de comida. O alimento armazenado, gordura, é naturalmente liberado para preencher esse vácuo. O corpo não queima músculo para se alimentar até que todos os depósitos de gordura sejam usados. A verdade é que em um jejum prolongado, só com água, por exemplo, você não está privando de alimento. O que acontece é uma troca do alimento externo por um alimento interno, as reservas de gordura do corpo. Deus não nos orientaria em sua palavra a uma prática que trouxesse danos ao corpo. E devemos crer na veracidade, autoridade e utilidade das Escrituras, de uma vez por todas. O assunto deve ser desmistificado. Ressalto que há exceções a considerar, mas destaco que as exceções não anulam as regras. Sempre oriento as pessoas a iniciarem a prática do jejum de forma lenta, embora também diga que a prática também deva ser progressiva. Assim você descobrirá por si só, na prática, a importância e os efeitos do jejum em sua vida espiritual e física. E ainda aprenderá quais são as respostas e limites de seu corpo, do seu próprio corpo. Finalizo encorajando-o a fazer do jejum um estilo de vida. Passei a maior parte dos 2 últimos anos em jejuns intermitentes, mas como expostos ainda podemos diversificar com o uso de jejuns parciais e também com os de um dia de duração por semana. Uma prática excelente para o descanso do sistema gastrointestinal e demais benefícios apresentados. Além disso, para os que já se exercitam na prática de jejuns prolongados, esse tipo também ainda que praticado apenas eventualmente, é com
acompanhamento médico recomendado. E finalizamos aqui o livro Rumo aos 120 anos. Acabamos hoje o nosso livro. Aqui ele tá falando mais sobre o jejum, né? E nós já falamos sobre jejum, né? No livro A Cultura do Jejum. Então, se você tem interesse em saber mais sobre jejum, é só você entrar no nosso YouTube, que tá tudo salvo. Aqui também as lives também ficam salvas, né? Então, você pode ir, que você vai aprender tudo sobre o jejum. Aqui ele falou mais sobre os tipos de jejum, que tem parcial, tem normal, total, absoluto. Falamos também sobre a duração, que o seu jejum, suas regras, você que faz, você que escolhe quanto vai durar, por quanto tempo que você vai comer. É você que escolhe também isso. A preparação. Aqui ele falou que é bom você se preparar antes, comece a tirando aos poucos a sua alimentação. Comece tirando açúcar, refrigerante, determinados tipos de chá, carne vermelha, porque pode aliviar as dores de cabeça, né? Quando você faz uma preparação antes. O consumo de frutas e alimentos com fibras também ajudarão na limpeza do intestino nos dias de preparação. Aqui também ele falou sobre algo muito importante, que eu também uso isso, que é o uso de carvão vegetal, né? Para você desintoxicar mais rápido o seu corpo. E sobre o consumo de água também, que isso é importantíssimo. E acabamos por aqui o nosso livro, tá? Em breve vamos estar começando a leitura do Cuidado com o Corpo. E muito obrigada pela sua participação até aqui. Obrigada. E em breve voltamos com o livro Cuidado com o Corpo, tá bom? Vamos estar iniciando ele. Provavelmente na quarta, não sei ainda. Eu vou avisar pra vocês, tá? Quando vamos começar o Cuidado com o Corpo. Então, um beijo pra vocês e até a próxima, gente. Muito obrigada, viu? Vamos orar pra gente encerrar? Senhor Deus, meu Pai amado, Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, por estar concluindo mais um livro, por ter concluído mais um livro. Senhor, nos ajude a praticar aquilo que lemos, Pai. Nos ajude, Senhor, a ter, Deus, uma vida jejuada, Senhor, para o Senhor, Jesus. Nos ajude nos jejuns. Nos desperta, Senhor, para jejuar mais, para te buscar mais, Jesus. Oh, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, para te honrar, Pai. Tudo aqui é para te honrar, Jesus. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Beijo para vocês.